Foi de final de ano, Natal, Réveillon. Espero que tenha corrido tudo bem, à distância, só na troca de mensagens, chamadas de vídeo para manter o distanciamento social. Eu soube que nessas festas de fim de ano houve um aumento expressivo do número de contágios por coronavírus. Então, não vamos facilitar até que a vacina chegue para que nós possamos finalmente sair desse esquema de quarentena. E por falar em quarentena, se você ainda não participou da consulta pública que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais está fazendo, não deixe de participar e dar a sua opinião a respeito de como será o ano letivo de 2021. Mas, na verdade, estamos aqui mesmo para fazer a correção do PET avaliativo, aquele que vai verificar o que você aprendeu ao longo de todos os outros PETs anteriores. Se você está com suas atividades atrasadas, você tem até o dia 14 de janeiro para enviar tudo o que falta, inclusive o PET avaliativo. E depois desse dia haverá os conselhos de classe e os professores vão decidir a situação individual de cada aluno, não é? Não deixe de enviar os PETs atrasados até o dia 14 de janeiro, para garantir a sua carga horária e, consequentemente, a sua aprovação. Já vou te pedir uma coisa agora no início. Se inscreva no canal e ative as notificações, que aí você já vai ficar sabendo dos novos vídeos antes dos seus colegas nos grupos de WhatsApp. Eu sou Andréa Mapa e este é o canal Adoro Saber. Vamos lá para a correção do PET avaliativo do 7º ano? Bora lá que a aula já vai começar! PET final avaliativo, correção de atividades. Olá, estudante! Estamos chegando ao final do ano letivo de 2020. Um ano repleto de novas experiências, desafios e muito conhecimento compartilhado. Ao longo do ano, seu aprendizado ocorreu de formas variadas, realizando as tarefas do PET, assistindo às aulas do programa Se Liga na Educação, estabelecendo contato com os seus professores pelo app Estude em Casa, ampliando seus conhecimentos por meio de pesquisas em diferentes fontes e até contando com a ajuda dos familiares. Temos certeza que você aprendeu significativamente e para encerrar o nosso ano letivo é hora de resolver algumas questões que tratam das compreensões mais importantes que você construiu nesse período em cada componente curricular. Realize as questões com bastante atenção, pois elas servirão para que seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar ainda mais o seu aprendizado. Lembre-se de separar um tempinho para aproveitar ao máximo a retomada dos principais conceitos e temas. Bons estudos! Atividades. Leia a tira de Calvin e Haroldo para responder as duas questões a seguir. Eu não vou fazer o dever de matemática. Veja estes problemas. Eis um número em luta mortal com outro. Um deles será subtraído. Mas por quê? Como? O que restará dele se eu resolver este problema? Acabo com o suspense. E aí, transformo possibilidades instigantes em fatos desinteressantes. Eu nunca havia pensado no aspecto literário da matemática. Eu prefiro apreciar o mistério. Podemos afirmar que a linha de raciocínio de Calvin apresenta 3 momentos. Primeiro, a apresentação de um fato inicial, gerador do raciocínio. Segundo, a argumentação. E terceiro, a conclusão. Qual é o fato inicial da tirinha? Bom, o fato inicial já é logo aqui no primeiro quadrinho. Calvin diz que não fará o dever de matemática. Letra B. Qual é a conclusão de Calvin? A personagem utiliza uma linguagem figurada. Traduza a conclusão para uma mensagem bem clara e objetiva. Nós estudamos figuras de linguagem também no PET volume 6. As figuras de linguagem, elas são usadas quando nós não conseguimos expressar todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento por meio de palavras no sentido literal, tal qual elas se encontram no dicionário. Nós usamos essas mesmas palavras com
sentidos diferentes. E para isso nós usamos naturalmente as figuras de linguagem. Metáfora. A metáfora ocorre quando se faz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita, como, tanto que, parece, entre outras. Exemplo, você tem uma pedra dentro do peito. Aqui, ele está comparando o coração da pessoa com uma pedra. Nesse caso, trata-se de uma metáfora. Então, você transfere as características de um elemento para o outro e diz que esse outro é esse elemento com o qual você está comparando. Ele diz que os problemas matemáticos são uma luta mortal. E chega a essa conclusão. A conclusão está no último quadrinho. Eu prefiro apreciar o mistério. A conclusão dele é que ele não deve resolver o problema e continuar com a dúvida de saber qual seria o resultado do cálculo. Eu não vou fazer o dever de matemática. Na argumentação, Calvi transforma a resolução de um problema matemático em um embate entre dois números, aproximando-o da estrutura de um tipo estudado por nós. Qual é esse tipo de texto? Justifique a sua resposta. Nós vimos esse assunto no 6. Você pode acessar o card aqui em cima para dar uma revisada nos vídeos de explicação. Os contos são narrativas que apresentam alguns elementos característicos. Elementos da narrativa. Então, numa narrativa, nós temos personagens, que é quem participou da ação dos fatos, o lugar ou espaço, que é onde a ação ou os fatos acontecem, o tempo, que é quando os fatos acontecem, o narrador, que é quem conta a história, os fatos, nós sabemos que ele pode ou não participar da história, e tem vários tipos de narrador, e ação ou enredo, que é o que acontece na história. Aproxima-se do tipo textual narrativo, pois apresenta um enredo, personagens, situação inicial e um conflito. Esses são os elementos de um tipo narrativo. Nós sabemos que os gêneros textuais são formados por vários tipos de texto. Os narrativos, o argumentativo, o descritivo, o injuntivo, que é o modo imperativo, indicando ordem. Nesse caso, o tipo a que ele se aproxima é o narrativo, que apresenta uma sequência de fatos e cujos elementos são enredo, personagem, situação inicial, conflito. Letra D. Nas argumentações, é muito comum partirmos de uma condição para chegarmos à conclusão que queremos. Na argumentação de Calvin, qual é essa conclusão? Gramaticalmente, como classificamos essa condição? Então, a primeira parte da pergunta é: qual é essa condição? A condição é acabar com o suspense e resolver o problema. Olha aqui, se eu resolver este problema, eu acabo com o suspense. E gramaticalmente, como classificamos essa condição? Na verdade, é uma palavra, né, que indica essa condição. Nós vimos isso no PEC volume 6, quando vimos conjunções. Conjunção é um termo que liga duas orações ou palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Exemplos: ele joga futebol e basquete. Dois termos semelhantes, futebol e basquete. Este "e" está unindo estes dois elementos aqui. Outro exemplo: eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Nesse caso, está ligando duas orações. Eu iria ao jogo seria uma ação que estaria sendo praticada, e outra ação, estou sem companhia. Por que é que nós temos duas orações aqui?
nós temos um verbo aqui formando uma oração e temos outro verbo aqui formando outra oração. E esse mais está ligando as duas orações, estabelecendo entre elas sentido de oposição. Porque aqui na segunda oração tem uma ideia oposta à primeira oração. Aí aqui nós temos um quadro com a classificação e vários exemplos de conjunções. Conceito: são palavras invariáveis, ou seja, não se modificam, que ligam duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração, estabelecendo entre eles relações de coordenação ou subordinação. Conjunções coordenativas. Conceito: são as conjunções que ligam duas orações com sentido completo e independentes, ou seja, não dependem uma da outra para fazer sentido. Então, essas duas orações que vão ser ligadas pelas conjunções coordenativas são as que apresentam todos os termos sintáticos, sujeito, verbo, complemento. Todas as orações são completas, elas não dependem uma da outra, só estão ali dispostas uma ao lado da outra. Eu vou ao cinema e Arthur vai comigo. Percebe como está bem completa essa oração aqui, ó? Sujeito, verbo e complemento. Nessa segunda oração, Arthur vai comigo. Temos também o sujeito, a ação que ele está praticando e um adjunto em seguida. Então, as duas orações são completas sintaticamente. Fazem sentido também separadamente, por isso é que elas são coordenadas. Outra coisa, a diferença é que lá as conjunções eram coordenativas, elas ligavam duas orações independentes entre si. Se nós separássemos uma da outra, elas fariam sentido. Elas são completas tanto sintaticamente quanto semanticamente. O que é isso? Sintaticamente é que possui todos os termos sintáticos necessários para ser uma oração. Possui o sujeito e o verbo e o complemento do verbo. Ou seja, o sujeito, a ação que ele pratica e o complemento para essa oração, se necessário. E a semântica é o significado, o sentido da oração. Se nós separarmos, cada uma pode ser independente. No caso dessa questão, se eu resolver o problema, acabo com o suspense. As duas orações dependem uma da outra semanticamente, porque elas não fazem sentido separadamente. Se eu resolver este problema, o que acontece? Falta aí o complemento, né? A continuação da linha de pensamento. Não faz sentido se eu resolver esse problema e o final. O final está na segunda oração. Eu acabo com o suspense. Então, a segunda oração até está completa. Acabo com o suspense. Sujeito, eu, o verbo, acabar, e o suspense é o complemento do verbo. Está completa. Mas a primeira oração, apesar de ter todos os termos sintáticos, eu, o sujeito, resolver, o verbo, este problema é o complemento do verbo. Apesar dela estar completa sintaticamente, ela não está completa semanticamente, porque falta a continuação da linha de pensamento. Por isso que uma depende da outra. Uma oração depende semanticamente da outra. E qual é a palavra que está juntando essas duas orações, estabelecendo entre elas essa relação de condição? É justamente o se. Embora esta palavra esteja no começo do período, no começo das orações, ela vai ligar essas duas orações. Eu resolver o problema e acabar com o suspense. E a palavra que liga duas orações é a conjunção. Então, a essa seria... que indica essa condição é se, e se classifica como conjunção, porque une duas orações, subordinativa, porque uma oração depende da outra, condicional, porque indica uma condição. Mas, pelo que vimos até hoje, se você só classificou como conjunção, já está de bom tamanho. A respeito dos argumentos utilizados por Calvin, é incorreto afirmar, marcar a opção
incorreta, ou seja, a opção errada. Letra A. O argumento de Calvin é coerente, apresenta uma lógica interna, formalmente é correta. Qual é o argumento que ele usa? Se eu resolver o problema, acabo com o suspense. Sim, pela lógica está correta, sim. Letra F. Poderíamos dizer que o argumento de Calvin é aceitável, já que a resolução de um problema matemático não passa de uma abstração, não cabendo a comparação com seres vivos. E a afirmação que está incorreta é a letra B. Poderíamos dizer que o argumento de Calvin é aceitável, já que a resolução de um problema matemático não passa de uma abstração, não cabendo a comparação com seres vivos. Realmente, a resolução de um problema matemático não passa de uma abstração, não cabendo a comparação com seres vivos. No entanto, é exatamente isso que ele faz na argumentação dele. Então, ele está, assim, comparando os números com seres vivos. Letra C. Calvin lança perguntas que nos remete a elementos da narrativa. Certinho. Nós não dissemos aqui na letra C que ele se aproxima muito a elementos da narrativa? Então tá certinho. O vocabulário subtraído em vai ser subtraído, permite dupla leitura. O sentido denotativo significa diminuir e no sentido figurado significa eliminar. Isso ressalta que a característica do embate já foi definida. Ele é mortal. Certinho também. E a afirmação que está incorreta é a letra B. Na linguagem falada, é comum o emprego de construções em desacordo com a variedade padrão da língua. A primeira página do jornal abaixo contém uma construção que apresenta a concordância verbal em desacordo com essa variedade. Observe a manchete abaixo para responder à próxima questão. Então, nós temos aqui uma primeira página de jornal, a manchete, e ela está em desacordo com essa variedade. Que variedade é essa? A variedade padrão da língua. Ou seja, as concordâncias verbal e nominal têm que estar perfeitas. Não podem conter os erros que nós muitas vezes cometemos na linguagem falada, na linguagem oral. Redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. Número 3. Identifique-a e reescreva-a de acordo com a variedade padrão. Então, o erro está na concordância verbal. Se o sujeito está no plural, o sujeito é a respeito de quem se fala na frase ou, resumidamente, aquele que está praticando a ação representada pelo verbo. Nesse caso aqui, o sujeito é redes sociais, no plural. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito e também estar no plural. Então, o correto é: redes sociais oferecem vantagens, mas trazem riscos. Leia o poema abaixo para responder às questões que se seguem. Soneto da separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Vinícius de Moraes, poesia completa e prosa. Aqui nós temos o vocabulário. Pranto, que é choro.
bruma, nevoeiro, neblina, cerração, espalmada, aberta e estendida, pressentimento, sentimento intuitivo que permite a previsão de acontecimentos, e errante, sem rumo, sem destino. O poema acima é construído a partir de uma oposição de ideias. Identifica no poema pelo menos 2 pares de palavras ou expressões que formem antíteses. Qual é o efeito de sentido provocado pelo uso dessa figura de linguagem? No PET volume 7, nós vimos 3 figuras de linguagem: metáfora, metonímia e hipérbole. As figuras de linguagem, elas são usadas quando nós não conseguimos expressar todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento por meio de palavras no sentido literal, tal qual elas se encontram no dicionário. Nós usamos essas mesmas palavras com sentidos diferentes. E para isso nós usamos naturalmente as figuras de linguagem. Aqui nós temos mais uma, que é a antítese. Então nós temos 2 partes para responder nessa questão. Identifique no poema pelo menos 2 pares de palavras ou expressões que formam antítese. Nós vamos encontrar aqui no poema 2 palavras cujo sentido, a significação sejam opostas. Esses 2 pares são riso e pranto, próximo e distante. São 2 pares de palavras opostas uma à outra. A segunda parte, qual é o efeito de sentido provocado pelo uso dessa figura de linguagem? Olha o título do poema, Soneto da Separação. Então, o eu lírico quis transmitir as sensações, os sentimentos que ele teve após a separação, fazendo uma comparação de como ele era, como era a vida dele, como ele se sentia antes e depois dessa separação. O efeito de sentido causado por esse uso é a demonstração das mudanças bruscas e repentinas que ocorreram na vida do eu lírico após a separação, citada no título do poema. Explicando melhor, o que era alegre tornou-se triste. Os amigos que eram próximos se afastaram. Tudo se tornou triste e solitário. Olha aqui, o título é Soneto da Separação. Então, após a separação, tudo isso aqui aconteceu com ele. E sempre citando o que foi repentinamente. Olha aqui, de repente, não mais que de repente. Então, repentinamente, o que era riso se tornou pranto, o que era calmo se fez de vento, e o amigo próximo tornou-se distante. Então, ele usou a antítese, que é uma figura de linguagem em que nós usamos palavras de sentido opostos um do outro, para representar a situação que ele ficou após a separação. O texto a seguir é uma peça de teatro no olho da rua. Leia-o para responder a próxima questão. No elevador. 2 mulheres esperando o elevador chegar, falando uma com a outra. Ele, o pessimista, aparece depois. Observa as 2 e diz: pessimista, nem tudo termina com o elevador que chega. E não é porque ele é automático que tudo vai andar mais rápido. E não é porque ele é automático que tudo vai andar mais rápido. Não é porque eu recebi um aumento que as coisas vão melhorar. Nada disso, nada disso. Tudo só tende a piorar. O nome dela eu já esqueci. E ainda não tem dinheiro para o IRS, IPTU, ISS, FGTS e muito menos para a pensão. Tem também a prestação que eu esqueci de pagar, a pressão que eu deixei de controlar e aquela goteira que não para de pingar. O elevador chega, ele abre a porta e deixa as 2 entrarem primeiro. Dentro do elevador. Esotérica 1. Ah, você sabe, né? A minha tia é muito positiva, muito pra cima, muito astral. Áries com Áries. Sabe como é, né? Esotérica 2. Nossa, que força! Esotérica 1. Menina, nem te conto. Ela ainda tem Mercúrio em Escorpião. Esotérica 2. Vige! Tem uma amiga de uma amiga minha que também tem Mercúrio em Escorpião. Esotérica 1. Pois é, quando eles colocam uma coisa na cabeça é fogo. Imagina, minha tia disse pra mim, com todas as letras, que só aceitou fazer o seu mapa por pura curiosidade.
Esotérica 2, mas ela não acredita em nada, nada mesmo? Esotérica 1, nada, nadinha de nada. Então, quando eu estava lendo o mapa dela, a campainha tocou. Minha tia atendeu a porta e um homem disse, Esotérica 2, tadinha, viver sem acreditar em nada deve ser duro, né? Esotérica 1, ah, se deve, Deus me livre. Então, como eu estava contando, o homem disse, é um assalto. Esotérica 2, minha nossa. Esotérica 1, é. Mas como ela tem Vênus em conjugação com Netuno, Esotérica 2, meu pai também é Vênus em conjugação com Netuno. Esotérica 1, e Marte em Escorpião. Esotérica 2, que engraçado, totalmente diferente de mim. Eu tenho Marte em Libra. Esotérica 1, então, não deu outra. O elevador para. Esotérica 2, chegou, vamos descer. As duas saem do elevador e o homem continua subindo. Ele fica bravo porque não conseguiu ouvir o final da história. Luiz Cabral e Ricardo Soares, No Olho da Rua. Peça encenada em São Paulo em 1997. Número 5. Comparando a estrutura do texto que você acabou de ler com a dos textos narrativos, observamos que ele se constrói de uma forma diferente. Como não há narrador que conduz o enredo, de que forma, então, tomamos conhecimento da história? Qual é a função dos trechos escritos em letra de tipo diferente no texto em estudo? Nós já estudamos anteriormente também os textos teatrais. Os textos teatrais ou dramáticos são aqueles produzidos para serem representados, encenados, e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidas por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao tipo textual narrativo. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, a mudança de cenário e ou personagem. O Judas em Sábado de Aleluia, cena 4, de Martins Pena. Eis-me a teus pés, preciso de toda a tua bondade para ser perdoado. Deixe-me. Queres que morra a teus pés? Quem será? É o Capitão Ambrósio. Vá-se embora, vá-se embora. E então, o que é isso? Deixou-me? Foi-se. Agora pode vir. Vocês conseguiram perceber nessa minha representação a presença das rubricas? Olha, nós temos os nomes dos personagens e as suas respectivas falas, e temos também a posição que eles devem estar, ó. Ajoelha-se enquanto fala, maricota ri-se sem que ele veja. Entre parênteses também são rubricas. Aponte duas características que indicam que esse trecho pode ser classificado como um texto teatral ou dramático. Ele apresenta o nome dos personagens antes de cada fala e as indicações cênicas entre parênteses, as rubricas. Texto dramático. Nós vimos que eles possuem as rubricas, que são as indicações cênicas. Então, essas palavras com formato diferente, ó, em itálico, está inclinadinho. Aqui, novamente, ó, inclinadinho. Aqui, em letra maiúscula. Aqui também, tudo maiúsculo, para diferenciar do restante do texto. Essas seriam as indicações cênicas. No caso, o contexto. Olha o que estava acontecendo. Duas mulheres esperando o elevador. Depois, pessimista. Esotérica 1, esotérica 2. O que é isso, senão a indicação dos personagens? A fala dos personagens. Quem é que vai falar? A função deles é justamente a função das rubricas. Indicar o contexto, o local onde a cena se passa, a fala dos personagens. Então, novamente, nós temos duas partes para responder. Como não há um narrador que conduz o enredo, de que forma, então, temos conhecimento da história?
Quem é que vai nos contar a história? Quem aqui está nos mostrando o contexto? Quem está falando? Se não é o narrador, quem diz? Tomamos conhecimento da história por meio das rubricas, que indicam como e onde os fatos acontecem. Olha, nós temos explicando aqui qual é o contexto, como os fatos acontecem, o que está acontecendo. Aqui, ó, o elevador chega, então já onde a cena se passa. Olha aqui, dentro do elevador, depois o elevador para, e aqui os personagens, indicando as falas dos personagens. Então, é por meio das rubricas que nós temos conhecimento dos fatos. E a segunda parte, qual é a função dos trechos escritos em letras de tipo diferente no texto em estudo? São essas partes que acabamos de ver. Elas têm a função de descrever a cena, o cenário, indicar as falas, a posição e o comportamento dos personagens. E é justamente essa função que vai nos mostrar como, onde e quando os fatos acontecem, na ausência do narrador. O texto a seguir sugere mudanças que melhorem a vida da comunidade. Leia-o e responda à próxima questão. Fortaleza, Ceará, 12 de janeiro de 2010. Ilustríssimo senhor diretor do Departamento de Trânsito de Fortaleza. Nós, moradores da rua Jair dos Santos Meneghetti, há anos enfrentamos sérios problemas com o trânsito local. Como é de seu conhecimento, a Avenida Olímpio de Souza é uma das mais movimentadas de nossa cidade. Ela concentra um grande número de veículos, incluindo, além de automóveis, ônibus e caminhões, já que conduz o fluxo tanto ao centro da cidade quanto às rodovias que levam às cidades vizinhas. Mesmo havendo 2 pistas em cada sentido da Avenida Olímpio, é comum alguns veículos na altura do número 1500 tomarem a nossa rua como atalho. Isso se deve a 2 razões. Primeiramente, porque no horário de pico é normal o trânsito fluir mais lentamente. Em segundo lugar, porque mais à frente, na altura do número 1700, existe um semáforo que sinaliza o cruzamento da rua Silvia Arante com a Olímpio. Os motoristas, quando estão na altura do 1500, conseguem avistar o semáforo e, se ele está fechado, não hesitam em tomar a Jair dos Santos como atalho e sair já no número 1900 da Avenida Olímpio. O resultado não podia ser diferente. Poluição do ar, barulho insuportável de motoristas e buzinas, riscos constantes para nossas crianças, insegurança em virtude da constante circulação de pessoas estranhas ao local, má qualidade de vida. Lembramos a Vossa Senhoria que a rua Jair dos Santos Meneghetti é predominantemente residencial e não comporta tal tipo de tráfego. Além disso, na campanha política do atual prefeito, que Vossa Senhoria naturalmente apoiou, uma das propostas defendidas era a preservação da qualidade de vida da cidade. Eis uma oportunidade de concretizar essa proposta, tomando-se uma das medidas práticas que ora sugerimos. Letra A. Inverter a mão da rua Jair dos Santos Meneghetti, que atualmente vai do número 1 para o seu número 225. Ou, letra B, colocar 3 quebra-molas ou lombadas ao longo da rua Jair dos Santos Meneghetti, a primeira logo no início dela, em frente ao número 1. Acreditamos que a adoção dessas soluções, que custariam pouco e deveriam ser efetivadas em no máximo 2 dias, resolverá o problema de uma vez e conseguirá devolver-nos a tranquilidade que tínhamos no passado e a que temos direito ainda hoje. Para Vossa Senhoria e para o departamento que dirige, será também a oportunidade de se integrar às reais necessidades da população, cada vez mais conscientes de seus deveres e direitos. Certos de sua atenção, agradecemos. Moradores da rua Jair dos Santos. E aqui um esquema do trecho apresentado na carta. Número 6. O texto lido é uma carta, portanto, apresenta algumas características da carta comum. Quais são elas? Qual é a solução que essa carta faz? Que consequências geradas pela situação descrita os autores apresentam para justificar tal pedido?
Que argumento de natureza política os autores utilizam para reforçar o seu pedido? Temos várias perguntas em uma só. Vamos por partes. Quais são as características de uma carta? Nós vimos lá no PET volume 3 as características da carta. Primeiro, carta. A principal característica é apresentar um emissor, o remetente, e um receptor, o destinatário. É escrito em primeira pessoa, eu ou nós. Com uma linguagem formal ou informal, de acordo com o seu receptor. Apesar de não ter um modelo específico, a carta geralmente segue a seguinte estrutura: local e data de onde se está escrevendo, destinatário ou vocativo com quem se fala, o corpo do texto, que é a mensagem em si, e despedida e assinatura. Essas foram, de uma forma bem resumida, as características da carta. O texto apresenta data, destinatário, despedida e assinatura. Olha aqui, a data, local e data, o destinatário, ou seja, o vocativo para quem se destina essa carta, a despedida e a assinatura. Segunda parte. Qual é a solicitação que essa carta faz? De acordo com o objetivo e o meio em que circula, existem alguns tipos de carta. Carta argumentativa tem o objetivo de persuadir, convencer o leitor. Sua mensagem segue os padrões dos textos argumentativos. Então, apresenta a introdução com uma opinião, desenvolvimento com os argumentos e conclusão, além dos elementos já citados. É um texto expositivo argumentativo. O que isso quer dizer? Que ele expõe um problema, uma necessidade e apresenta argumentos para que essa necessidade seja atendida, para que esse problema seja resolvido. Então, como todo texto argumentativo, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele vai representar um grupo de pessoas com um objetivo comum, com uma necessidade em comum. Tá. O primeiro parágrafo na introdução, geralmente você se apresenta o seu grupo, o grupo que você está representando. E vai descrever qual é o problema que vocês estão precisando resolver. No desenvolvimento, você vai apresentar os argumentos para que a pessoa, o responsável a resolver esse problema, seja persuadido a atender a solicitação de vocês. E por fim, na conclusão, vocês vão reafirmar com veemência a necessidade da resolução desse problema. No início, ele apresenta o problema e o pedido está aqui, ó. Que horas sugerimos? Então, a carta solicita a inversão de uma mão, ou seja, o sentido em que os carros trafegam, ou a instalação de 3 quebra-molas ou lombadas em outra, para reduzir o fluxo de veículos no local. Olha aqui, ó. O primeiro pedido ou o segundo pedido. Que consequências geradas pela situação citada os autores apresentam para justificar tal pedido? Aqui está a situação descrita. Há anos enfrentamos sérios problemas com o trânsito local. Então ele descreve tudo o que acontece e conclui expondo claramente quais são os problemas pelos quais eles passam. Tal pedido é justificado pelos sérios problemas enfrentados há anos, devido ao intenso tráfego de veículos, como é descrito já a partir do primeiro parágrafo e especificado no terceiro. Poluição do ar, barulho insuportável de motores e buzinas, riscos constantes para nossas crianças, insegurança em virtude da constante circulação de pessoas estranhas ao local, má qualidade de vida. Que argumento de natureza política os autores utilizam para reforçar o seu pedido? Além da exemplificação dos fatos cotidianos, que ele usou para explicar, já justificando, temos também esse argumento aqui, olha, lembramos de que a rua é predominantemente residencial. O outro argumento, o de natureza política, que ele pergunta, olha aqui, um conectivo, ó, acrescentando um argumento. Além disso, ou seja, além do que ele já falou, tem isso aqui. Na campanha política do atual prefeito, que Vossa Senhoria naturalmente apoiou, um
uma das propostas defendidas era a preservação da qualidade de vida da cidade. Esse aqui, então, seria o argumento de natureza política. Para reforçar o pedido, os autores usam o argumento de que o destinatário apoiara a campanha do atual prefeito, que defendia a preservação da qualidade de vida da cidade. Então, ficou uma resposta bem extensa, assim como a questão pedia. É claro que vocês podem ter respondido cada um da sua forma, mas cuidado para que a resposta não fique incompleta, para que nenhuma dessas perguntas aqui fiquem sem resposta. Então, como eu falei, o mais indicado é responder questão por questão. Agora, a autoavaliação. Essa parte é muito importante porque é baseado nessas respostas que nós vamos montar o próximo plano de estudos para o ano letivo de 2021. Então, se você disser que entendeu um assunto sem ter entendido, nós não vamos abordá-lo novamente no ano que vem. Então, muita atenção. Vamos lá. O que aprendi em língua portuguesa? Aqui as afirmativas e você vai marcar nessa coluna aqui as suas respostas. Sou capaz de identificar os elementos que desencadeiam as concordâncias verbal e nominal. Você entendeu que os substantivos e os adjetivos devem concordar entre si? Masculino com masculino, feminino com feminino, singular com singular, plural com plural. Entendeu isso? Marca aí, sim, em parte ou não. Consigo identificar as figuras de linguagem, aquelas expressões que nós usamos no sentido figurado, que não estão no seu sentido literal, em nível de dicionário? Você sabe o que é uma metáfora, uma hipérbole, uma metonímia, uma antítese? Essas foram as figuras de linguagem que vimos esse ano. Você sabe identificar? Sim, em parte ou não. Reconheça os elementos dos textos dramáticos. Consegue identificar as rubricas, que são as indicações cênicas, onde ocorre a cena, os nomes dos personagens, a posição que eles devem ficar em pé, sentado, falar alto, falar baixo. Você consegue identificar esses elementos no texto? Você bateu o olho num texto dramático, você sabe que é. Ou você sabe que não, isso não se trata de um texto dramático. Você consegue diferenciar? Sim, em parte, ou não. Desenvolvi as habilidades necessárias para a produção de um texto argumentativo. Na introdução, você vai dizer o seu ponto de vista a respeito do assunto. No desenvolvimento, você vai usar argumentos para justificar, para embasar a sua opinião e para convencer o leitor da sua opinião. E na conclusão, você vai resumir tudo o que foi dito para persuadir, convencer o leitor do seu ponto de vista. Você é capaz de produzir um texto assim? Sim, em parte ou não. E aqui já estão as referências bibliográficas. Chegamos então ao final. PET final avaliativo, correção de atividades. Então, até 14 de janeiro, entregue tudo que tem que entregar. Todas as atividades atrasadas, inclusive esse PET avaliativo. 31 de janeiro, encerramos esse ano letivo, o ano letivo de 2020, e entramos de férias. Fevereiro vai ser o mês de férias para a Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Só em março é que voltamos com as aulas e começaremos o ano letivo de 2021. Falar nisso, se você ainda não respondeu à consulta pública, vai lá, responde para dar a sua opinião sobre como você acha que deve ser o ano letivo de 2021. E já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa a notificação, que é para você ser avisado logo que sair o próximo vídeo. Você vai ficar sabendo antes dos seus colegas dos grupos de WhatsApp. Então, se inscreve aí e já deixa o seu joinha. Continue respeitando as regras de distanciamento social, lave sempre bem as mãos com água e sabão. Precisou sair? Use máscara corretamente, tapando bem o nariz e a boca. Até mais, até a próxima aula.